Antes de você assistir esse vídeo, eu gostaria que você deixasse o seu like, eu gostaria que você deixasse aí o seu comentário, tá bom? Você compartilhasse e você pudesse acionar o sininho para que você receba notificações quando eu enviar um novo vídeo. Querido, Deus abençoe, um abraço e vamos para o nosso vídeo. A palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, o seguinte: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Querido, a palavra do Senhor nos conta, nos mostra a respeito de formas em que nós podemos nos comportar diante de situações. A palavra do Senhor nos mostra a respeito de vários momentos em que o próprio Senhor Jesus e até mesmo os próprios discípulos sofreram momentos de perseguição. Sofreram momentos em que eles achavam que até mesmo que as coisas estavam descontroladas. Os apóstolos, eles foram perseguidos, foram até mesmo caluniados e até mesmo foram entregues diante de autoridades, mas eles nunca desanimaram do seu propósito. Sabe por quê? Porque eles entendiam que existia um plano maior. Eles entendiam que existia um propósito maior. Deus sempre tem um plano maior para as nossas vidas. Esses homens deixaram de viver a vida que eles tinham programado e passaram a viver a vida de Deus. Eles tinham seus projetos, tinham seus planos, mas eles deixaram tudo isso para viver aquilo que Deus havia preparado para cada um deles. Assim como a palavra do Senhor nos mostra em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, quando duas casas foram construídas, uma sobre a rocha e outra sobre a areia, aparentemente a mesma coisa. Porém, embora as adversidades que aconteceram, que sobrevieram sobre as duas, foi exatamente a mesma, a reação diante do impacto foi totalmente diferente. Sabe por quê? Porque uma estava sendo construída e foi construída sobre a rocha, sobre um lugar firme, e a outra foi construída exatamente sobre a areia, lugar frágil, falando de fragilidade, onde algo que não permanece. Exatamente, querido. Então, nós entendemos que todos nós somos pressionados, todos nós somos perseguidos, todos nós somos até mesmo abatidos, todos nós até mesmo passamos por problemas, por adversidades nas nossas vidas, todos nós praticamente. Mas qual é a diferença, querido? A diferença é o sentimento que nós deixamos brotar dentro de cada um de nós a partir do momento que passamos por esses momentos. A questão e a diferença é o que nós deixamos prevalecer, o que nós valorizamos depois que nós passamos pela tempestade. Se nós olhamos, nós conseguimos enxergar somente ruína, e é somente ruína que nós vemos diante dos nossos olhos, ou por mais que haja ruína diante dos nossos olhos, ainda assim nós vamos conseguir enxergar algo de bom. Justamente isso. Aquilo que nós enxergamos de bom é o que vai trazer esperança ao nosso coração. Muitas pessoas já não têm esperança. Muitas pessoas já não têm expectativa. Muitas pessoas já não têm, querido, aquele desejo de prosseguir. Muitas pessoas já não têm mais aquele desejo exatamente de avançar, porque se entregaram ao abandono, ao suposto abandono, se entregaram ali ao suposto abatimento, se entregaram ali à suposta perseguição. Por causa da calúnia, até mesmo largam muitas vezes suas vidas com famílias, até mesmo vidas com Deus, por causa de calúnias. Querido, o Senhor nos chamou para olhar exatamente para frente. O Senhor não nos chamou para olhar de lado, o Senhor nos chamou para ouvir conversa paralela, não nos chamou para isso de forma nenhuma, mas o Senhor nos chamou exatamente para nós olharmos para diante. Você sabe que tem pessoas até mesmo que elas deixam até mesmo de caminhar, e pessoas até mesmo que carregam consequências sérias para suas vidas, exatamente porque elas deixam de olhar para frente. Mas o Senhor nos chamou justamente para isso. O Senhor já nos chamou exatamente para nós olharmos para frente e não para nós olharmos de lado. As coisas que nós podemos ver de lado, muitas vezes podem nos levar a nos desviar, pode nos levar, por exemplo, a tropeçar. As coisas que nós olhamos e enxergamos de lado, querido, pode muitas vezes nos levar a mudar de propósito. Quantas pessoas que começaram bem na vida, mas terminaram mal. Sabe por quê? Porque simplesmente olharam de lado, olharam para as circunstâncias, olharam para pessoas que não deveriam,
pessoas muitas vezes que não são assim boas de dar exemplo, pessoas que muitas vezes não são confiáveis. Quando as pessoas pararam na vida e abandonaram tudo, justamente porque tudo começou quando a pessoa começou a olhar de lado, quando a pessoa começou a olhar para trás, ou seja, deixando de viver a sua própria vida para olhar aquilo que a pessoa do lado tem vivido. A palavra do Senhor nos diz: deixar ao homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Sabe por que o Senhor fala a respeito disso? Porque quando nós tomamos esse passo, isso não serve simplesmente para o nosso casamento, mas serve para muitas áreas da nossa vida. Por exemplo, quando deixamos conversas paralelas, quando deixamos, por exemplo, assuntos paralelos, nós passamos a viver a nossa própria vida. Nós deixamos muitas vezes ali os assuntos para resolver no dia seguinte. Não, de forma nenhuma. Mas nós olhamos para frente, nós olhamos para cima, querido, e isso nos faz caminhar. Você vê que quem olha para baixo tem tendência a tropeçar ou tem por tendência a trombar em alguma coisa? Quem olha para baixo, querido, normalmente ele não sabe exatamente para onde está olhando. Ele simplesmente conhece ali o metro quadrado do chão que ele está pisando. É só isso. Mas eu quero dizer para você, o Senhor te chama nessa noite exatamente para nós olharmos, querido, para frente. Para nós olharmos para Jesus, que é o autor e o consumador da sua fé. O autor e o consumador da nossa fé. Olha, você pode encontrar defeitos em muitas pessoas, mas eu te peço alguma coisa, querido, valorize as qualidades dela. Você pode encontrar defeitos e falhas em muitas pessoas, mas em Jesus não. Então, por mais que as pessoas não deem crédito para você, por mais que elas duvidem de você, continua, porque Jesus confia em você. Se você não pode confiar nem por você mesmo, mas confia por Ele mesmo. Então eu te peço, permanece no caminho de Jesus Cristo, porque Ele com certeza vai atuar de uma maneira gloriosa, de uma maneira poderosa. Tá bom, querido? Amado, Deus abençoe sua vida.